Eu vou lendo aqui, vocês vão entendendo o que está escrito. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Pode passar. E foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, tem gente entendendo. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Repito, por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou! 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 Ei! Lembrando-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra venha falar conosco nessa manhã. Que o Senhor esteja, Senhor amado, nessa manhã de hoje, não simplesmente nos dando significado, mas ressignificando, Senhor, a nossa busca pela Tua presença. E que venhamos a entender o que o Senhor está falando neste lugar, para sairmos daqui transformados e restaurados em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, glorificando, exaltando, adorando o nome do teu Deus. Aleluia. Aqui, aí só para complementar isso, em Atos dos Apóstolos, eu fiz até uma dinâmica aqui no altar com os diáconos, diaconisas e também com o pessoal do louvor. E eu estava dizendo assim: vamos, quem tá, vamos. Sabe o que é isso, irmão? A obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor é como se fosse um rolo compressor. Se a gente ficar parado, vai passar por cima, porque tem que se cumprir a sua palavra. Queira você, eu ou alguém aqui que não quiser aceitar, não tem problema. Mas o Senhor Jesus está com pressa de voltar, dentro do seu tempo. E a gente tem dito muitas vezes: o Senhor Jesus vai voltar, mas sabe qual que é o grande problema, amados? Nós esperamos Jesus tomando atitude de como se fosse que Ele não fosse voltar. Porque não há transformação, não há restauração, não há intimidade, não há busca, não há entendimento da sua palavra. Pastor, mas espera aí, como? Já vou te perguntar como. Como eu e você temos sido na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa intimidade. Esse Jesus aqui, na qual nós pregamos cantando, porque quando nós entendemos o louvor, nós louvamos e estamos orando 2 vezes. Porque nós entendemos aquilo que nós estamos orando, nós entendemos aquilo que nós estamos falando, então isso se torna numa oração. E a oração, ela tem o poder de atingir o coração do nosso Senhor. Só que, meu irmão, como é que nós estamos aguardando isso? Por isso que eu falei aqui no começo, nós não estamos aqui emocionados. Porque a emoção, ela vem e ela passa. Mas nós estamos aqui entendendo aquilo que o Senhor está falando comigo e com você. E quando nós compreendemos aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, então, meus irmãos, nós entendemos a quem nós seguimos. Nós somos cristãos, nós seguimos Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus disse que Ele faria, Ele fez. Deus disse que Ele
ele vinha, ele veio. Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra e disse que ia voltar. Pode ter certeza, ele está voltando. Só que se ele me chamar amanhã, eu até brincava com a Andressa. Você veja como é que funciona. A Andressa é mãe do Noah. E o Noah está para vir já. E antes de começar o culto, eu falei assim, olha só, todo o sonho, o projeto que Deus tem. E eu perguntei para ela assim, você já imaginou se agora Jesus Cristo te chamasse? Sabe o que ela respondeu para mim? Estou exaltando Deus na vida dela. Ah, Senhor, pastor, se ele viesse me chamar, eu ia correndo. Porque não é o sonho dela, é o sonho de Jesus Cristo para mim e para a sua vida que interessa. E quando nós começamos a entender isso, que não são os nossos sonhos, mas são os projetos do Senhor na minha e na sua vida. Uso como exemplo porque está aqui, Senhor, mas se viesse, eu quero ir agora. Não importando se Jesus voltasse, mas se Jesus levasse. Sabe, meu irmão, será que nós estamos nos preparando para a volta, mas será que estamos nos preparando para que quando Ele nos chamar? Aqui Jesus, e nós vemos a sua história, Ele estava preparado para quando Deus o fosse salvar, mas Ele tinha certeza de uma coisa: enquanto Deus permitisse, Ele ia cumprir a sua missão aqui na terra. É isso que Jesus nos ensina, que nós temos uma missão aqui na terra e nós temos que cumprir. Cadê os missionários do Senhor Jesus? Levanta a sua mão. Poucos levantaram. Queira você ou não, queira você ou não, você é um missionário do Senhor Jesus Cristo. Você é responsável por levar a mensagem do Senhor. O Evangelho não é sobre mim e sobre você. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que você que você suporta? Essa pessoa Jesus quer usar você para ganhar ela. É usar você, me usar para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus veio para todos. Você está entendendo, meu irmão? Só que o que está acontecendo comigo e você? Nós estamos nos emocionando muito. Sabe quando o Senhor fala, e nós estamos, e sabemos, quando o Senhor fala em Romanos 12:2, e nós lemos e lemos e lemos, mas parece que a gente não consegue entender. Que em primeiro lugar o sacrifício é o nosso corpo. O meu corpo em sacrifício ao Senhor. Eu renuncio às minhas vontades. Quanto mais eu renuncio, mais eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. A autoridade não é para aquilo que eu conquisto, a autoridade é aquilo que eu renuncio. Quanto mais eu renuncio, mais Jesus me usa, mais Jesus mostra para mim quem eu sou, mais o Senhor se revela para mim. Eu tenho que parar de viver uma vida de querer uma vida de realização, para começar a viver uma vida de revelação. O caminho para a realização é uma vida de revelação na presença do Espírito Santo. Aí eu começo a entender que eu busco o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas me serão acrescentadas. Eu busco o Senhor em primeiro lugar. Sabe, irmão, nós temos que começar a estabelecer prioridades na nossa vida. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Então, se eu busco em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, buscar o reino do Senhor e a sua justiça. Jesus é o justo juiz, é a sua justiça.
Será que estamos preparados para isso? Será que estamos buscando assim, o que nem diz os antigos? Será que eu não estou colocando a carroça na frente dos bois? Será que a minha vida, até hoje, será que eu tenho levado a minha vida buscando em primeiro lugar as coisas e não ao Senhor? É só fazer uma análise, irmão. É só olhar para a gente, para como nós estamos vivendo. Sabe, hoje a palavra, nessa semana do Calvário, é uma palavra de reflexão, que nos leva ao caminho da salvação. Porque Jesus Cristo veio fazer isso aqui nessa terra. Veio nos levar e nos dar direção à salvação. Por isso que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ei, Jesus Cristo, Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. Nada mais importa, o que importa é que eu quero estar na sua presença, vivendo Ele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Só que eu só consigo compreender, eu só consigo entender quando Ele for a minha prioridade. Quando Ele for a minha prioridade, quando eu começar a buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça. Hoje eu dizia com uma pessoa logo cedo no posto de gasolina: Jesus Cristo é teu caminho, a tua verdade, a tua vida. Eu sei que é, mas e qual que é a tua atitude? Por que você está nessa condição ainda? Jesus pode mudar a história da tua vida e pode mudar hoje. Sabe, irmão, Jesus Cristo falou para todos. Será que todos pegaram? Talvez não. Mas para quem pegou, para quem entendeu, para quem compreendeu, para quem entende o que Jesus Cristo está falando, e sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. De tudo que nós temos que guardar o nosso coração. É do coração que provém as vontades. Mas é aqui nesse território, na nossa mente, que se travam as batalhas para que não desçam para o coração. Por isso, meu irmão, que a fé, ela não é uma emoção. A fé é raciocínio, ela é razão, ela é entendimento. Oséias 4:6 nos alerta: o meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. E o que Deus me ensina na minha caminhada, e eu vou repetir sempre isso: conhecimento é diferente de entendimento. Conhecimento, eu posso conhecer a palavra, a Bíblia de capa a capa, mas entendimento é colocar em prática aquilo que eu entendo. E quando eu entendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, há uma nova direção, há um novo caminho, há um novo propósito, eu começo a viver não somente os meus planos, mas viver os planos que Deus tem para mim. Tem muita pessoa cheia de conhecimento, mas aplica pouco aquilo que conhece. Quem está entendendo diz amém. É hora de colocar em prática aquilo que nós conhecemos, o entendimento. Sabe, sempre atrás aqui estava falando, Espírito Santo me impeliu a falar, mas a palavra fala primeiramente comigo, sempre. É muito fácil dizer: quem ama Deus aqui? Levanta a sua mão assim: quem ama Deus? Aleluia. Mas será que nós amamos aquilo que Deus ama? Dizer que amar a Deus é muito bonito,
amar a Deus. Mas será que nós temos atitudes de amar aquele que nós dizemos que nós seguimos? Será que nós amamos a esse Jesus que nós cantamos aqui agora? Ele ressuscitou, a minha vida é dele. Será que é assim mesmo que funciona? Será que é assim e que eu e você estamos agindo? Por isso que eu disse no começo, hoje é uma palavra de reflexão, mas é uma palavra de mudança, de transformação, de restauração, de restituição, uma palavra de posicionamento para aqueles que estão entendendo o que Jesus Cristo está falando nesse lugar. É sair daqui de maneira diferente, é entrar aqui diferente, sair daqui diferente. Como eu disse aqui, o Evangelho não é sobre mim, sobre você. Não é sobre busca pelos nossos sonhos, mas é busca pelos sonhos do Senhor. Ei, eu tenho as minhas expectativas, isso não tem problema nenhum. Mas eu tenho que entender que a expectativa de Jesus é muito maior do que as minhas. E quando eu começo a viver assim, meu irmão, eu começo a entender o que Jesus Cristo tem para mim. Não importa o problema, não importa a caverna, não importa a fornalha acesa, não importa o deserto, não importa a prisão. O que importa é que Ele é comigo lá. O que importa é que está comigo lá. Talvez você chegou aqui nessa manhã de hoje querendo uma palavra de vitória. Deixa eu dizer algo para você. A maior vitória é que Ele ressuscitou. A maior vitória é que Ele está vivo e Ele está aí dentro de você. E Ele está interessado nessa manhã de hoje em tomar o controle da minha e da sua vida. Não mais eu vivo, Senhor. Não mais eu vivo. Mas o Senhor vive em mim. Eu tenho que buscar isso, irmão. Eu tenho que entender isso. Porque senão você só vai estar vivendo e dizendo que ama, mas tomando a atitude de quem não ama. É muito fácil eu chegar no relacionamento com a minha esposa e dizer: esposa, eu te amo, mas eu sou grosso com ela. Que raio de amor é esse? E tu já notou uma coisa? Que a gente fere quem a gente diz que ama. É o primeiro que vai pagar o pato. Desculpe o termo. É o primeiro que no momento de nervosismo eu vou dizer: ó, aconteceu um problema lá, mas é você que vai. Está na hora de mudar isso. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é atitude. Quando Deus disse para nós assim: amor, mas uma atitude de amor. Ei, Deus amou o mundo. Deus amou. Deus amou a mim e você, que entregou o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte não é o fim, a morte com Jesus é o começo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou esse Jesus Cristo, que nós estamos aqui adorando, glorificando, exaltando, para que todo aquele que nele crê, crer é amar, crer é viver, crer é se entregar para esse Jesus que está aqui nessa manhã de hoje. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor quer isso para mim e para você. Sabe, eu disse aqui logo no começo, o Espírito foi levando, mas para a gente pegar Lucas 24 e colocar aqui, não precisa colocar não, filha, Atos capítulo 1, versículo 8. E disse-lhes Jesus: não vos pertence saber o tempo ou as estações, o que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões de novo, vestidos de branco, anjos, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim para como o céu o ouvistes ir. Ou seja, Jesus que subiu aos céus, esse aí um dia vai voltar. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Aí pegando o gancho de que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos, de que a obra do Senhor é acelerada, Jesus tem pressa em salvar pessoas que estão à nossa volta, tem pressa de que nós entendemos qual que é o nosso chamado, nós somos as suas testemunhas. Ele nos deu autoridade, poder, para que no nome dEle nós possamos mandar todo esse tipo de treva embora, espírito maligno embora, nada nos fará dano e mal algum. Ei, ide e pregai o Evangelho, anunciai a toda a nação, a toda criatura, a todas as pessoas, mas ide. Esse ide, tem algum professor de português? Não? Sabe qual que é o verbo dele? Imperativo. Não é se eu vou ou se eu não vou. Ah, eu quero, não quero. Não, você tem que ir, porque eu te impus isso, eu te salvei para isso. Ei, você é responsável por isso. Pare de ficar enterrando o seu talento. Não negligencie, diz a palavra, o dom que há sobre nós. Para de terceirizar as coisas que Deus deixou para você fazer. Aqui Jesus estava subindo. Imagine a cena, irmãos. Aquelas pessoas estavam com Jesus, e Jesus dizendo aqui: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficam olhando. Aí diz a palavra aqui que Jesus ascendeu ao céu, subiu, as nuvens fecharam ele, e eles continuaram assim ainda. Quem está entendendo diz amém. E continuaram ainda assim. Oh, meu Deus. Oh, Jesus disse que isso iria acontecer, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele disse aqui que ele não nos deixaria órfãos, mas deixaria o nosso Consolador, o Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo aquilo que ele disse. Não tem problema olhar para o céu. Isso quer dizer, sabe o quê? Que muitas vezes nós ficamos olhando simplesmente para coisas. Jesus quer que a gente olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. Aqui, por isso que eu quis fazer aquela dinâmica com os diáconos e também com o pessoal do louvor. Vamos. Sabe o que ele disse aqui? Os anjos: ei, para de olhar, já foi. Ele já disse o que tem que fazer. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos. Ei, ele disse para vocês ir para lá, e vai descer o Espírito Santo sobre a vida de vocês, e vai vir como um vento impetuoso, e vocês vão ser cheios da autoridade, cheios do Espírito Santo, para fazer tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele disse que vocês iriam fazer. Então vamos, não pare, marche, vamos para cima, porque Jesus Cristo quer salvar e quer usar eu e você para dizer mais uma vez, eu repito, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida.
Por isso que Ele ressuscitou. Por isso que Ele está aqui nessa manhã de hoje. Para te levantar. Para te erguer da onde você estava. E fazer você enxergar. Você pode estar passando por luta, dificuldades, achando que você não é ninguém. Mas para Jesus Cristo você é alguém. Você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Você é povo escolhido do Espírito Santo. Você é escolhido de Deus. Ele te tirou das trevas que você estava e quer te tirar das trevas, sabe para quê? Para anunciar a sua maravilhosa luz. Quem está entendendo diz amém, pelo amor de Deus. Eu estou apanhando tanto aqui em cima. Fala, Jesus. Fala, porque eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Jesus. Fala. Sabe, fala no teu íntimo assim. Fala, Jesus. Fala comigo, Jesus. Que todo coração de pedra seja quebrado nessa manhã de hoje e seja transformado em um coração de carne, sensível ao toque do Espírito Santo. Saia daqui transformado, restaurado, meu irmão, para viver o Evangelho. A religião, ela pode mudar, ela muda hábito. A religião muda, porque daí a gente muda hábitos, pode mudar lugares, mas só o Evangelho pode mudar aqui dentro. Só o Evangelho pode mudar caráter, temperamento. Só o Evangelho pode transformar de dentro para fora. Aí eu adoro a Deus não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas sim pelo aquilo que Ele é na minha vida. Eu não sinto mais falta de nada, a não ser de estar na presença do Espírito Santo. É isso sim que eu tenho que sentir. Não é o tempo que eu passo com Ele, é o tempo que eu passo sem Ele. Porque eu posso vir aqui no culto domingo de manhã, 9 horas da manhã, e fazer o meu devocional para Ele, e depois ficar a semana inteira sem buscar a presença dEle. Sabe, ficar sem Ele é o alarme que o Espírito Santo tem que nos falar. Quanto tempo eu estou vivendo sem Jesus? Quanto tempo eu não estou buscando a sua presença? Será que essa palavra aqui? Quanto tempo que eu não abro a Bíblia? Não estou falando que você não pode usar o celular, não. Tem que usar. Mas quanto tempo eu não abro a Bíblia para fazer um estudo, fazer um devocional? Quanto tempo que eu não jejuo? Quanto tempo que eu não tenho um relacionamento com o Senhor? E aí eu digo que eu amo a Deus. Essa é a pergunta. Será que eu amo aquilo que Deus ama? Será que eu estou amando aquilo que Jesus ama? Porque Jesus ama o amor, a transformação, a restauração, a restituição, a busca, o relacionamento com Ele. É isso que nós temos que pensar. Sabe, todos os louvores aqui entoados pelo coral hoje, tudo direcionamento de Deus. Falando numa escala assim, sabe? Isso e isso. Por isso que nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Quando eu falei em ressignificar, a gente sabe o significado, mas ressignificar é dar um novo sentido àquilo que nós entendemos. Sabemos que Jesus Cristo ressuscitou. Eu sei o que significa, mas ressignificar é eu entender aquilo que realmente eu tenho que entender.
nós, repito mais uma vez, desculpe, nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos porque nós não queremos. Aí eu coloco culpa no inimigo, coloco culpa nas situações, coloco culpa no cônjuge, coloco culpa nos filhos, coloco a culpa em todo mundo. E sabendo que para as coisas mudarem à minha volta, em primeiro lugar, eu tenho que mudar. Eu sou o responsável por transformar os ambientes que estão à minha volta. Jesus Cristo quer nos levar a outros ambientes da sua presença. Sabe, hoje ou amanhã, Deus está me falando que há muitas pessoas se consertando com Cristo nessa manhã. Inclusive eu. Inclusive eu, que a palavra fala primeiramente comigo. Eu não estou pregando para vocês. O Espírito Santo está pregando para nós nessa manhã de hoje. Jesus Cristo está pregando para a gente. Então quando fala assim, ei, vamos. Vocês entenderam o que os anjos disseram? Ei, agora é hora de seguir. Agora é hora de fazer aquilo que Ele disse que é para vocês fazerem. Está aqui a palavra, então Ele disse, então vocês vão lá, recebem o Espírito Santo e vão para cima. Preguem o Evangelho, preguem a palavra, tudo aquilo que Ele disse. Eu, Espírito Santo, vou fazer vocês lembrar. Então vamos, gente. Vamos marchar. Como disse lá, como disse Moisés para o povo quando estava, Deus disse, diga ao povo que marche. Marchem. Ei, a 25ª igreja tem um propósito de Deus como nosso pastor. Que é de sermos uma igreja daqui a um tempo com 3.000 membros. Daqui a um tempo com tantos mil membros. Só que nós só vamos chegar naquele lugar porque talvez muitas cadeiras estão vazias aqui hoje, porque eu tenho deixado de assumir o meu ministério e fazer aquilo que talvez eu fiz no posto aí. Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida. Quantas pessoas estão à nossa volta muitas vezes e está faltando dizer, Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida. Quem convence, meu irmão, é o Espírito Santo. Ele só precisa do canal. Ele só precisa do instrumento. E aí no final nós vamos comemorar essa semana o que? A Páscoa. A Páscoa significa passagem. Os antigos na 10ª praga, quando aconteceu, sobre a praga dos primogênitos, que ia passar o espírito da morte, eles pegavam um cordeiro, o povo de Deus, e colocavam nos umbrais das portas, porque o cordeiro significava o sangue de Jesus. E ali por onde passaria o espírito da morte não poderia tocar naquela casa. Hoje, nesta semana, o nosso cordeiro é Jesus. A cruz foi o começo da nossa vitória. E há muitas situações e problemas na minha e na sua vida que nos impulsionam para mais perto da cruz. Cruz é salvação. Cruz é amor. Por isso, meu irmão, Ele ressuscitou. E hoje, nós não precisamos matar o cordeiro. O cordeiro já morreu por mim e por você. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre mim e sobre a sua vida. Os umbrais das portas significam hoje a nossa vida. Então essa passagem que significa a Páscoa é passagem da morte para a vida. Se havia alguma coisa morta na nossa vida, em alguma área da nossa vida, eu declaro em nome de Jesus que haja vida. Em nome de Jesus, que assim como Jesus ressuscitou,
que o Senhor venha nos ressuscitar nessa manhã de hoje para uma vida de intimidade, de busca, de santidade, para uma vida de perdão, para uma vida, Senhor, entregue na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja vida, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós comemoramos e Te agradecemos, Senhor. O Senhor não está morto, o nosso Redentor, Ele vive! Ele vive! Ei! Ressurreição, renascimento, vida nova. Mas vou fechar as portas aqui, vou chegar lá e vai estar o mesmo problema. O que mudou não foi o problema. O que mudou foi Jesus Cristo dentro de você. Vou chegar lá, Júlio, e vai estar lá. Puxa vida, eu acabei de sair de um culto abençoado. O pastor falou lá e cheguei, está aqui o negócio. Ou na segunda-feira, está aqui o problema. Pois é, o problema está lá. O que mudou foi você para enfrentar o problema. Não diga mais para o problema, para Deus, que você tem um grande problema. Diga para o problema que você sim tem um grande Deus. Não é fácil, irmão. Mas vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O nosso Redentor vive. Que esta semana, que esse início de semana do Calvário, o Senhor Jesus Cristo se sacrificou em amor por mim e por você. Passou por tudo que passou, pela cruz. Mas a morte dele não foi o fim. Foi simplesmente o começo de uma vida eterna. E Ele quer nos convidar a todos para fazer parte dessa vida. Mas Ele quer que eu e você, nesta semana, que é uma semana de reflexão, que nós venhamos a entender quem nós somos em Cristo Jesus e quem Ele é na minha e na sua vida. Tem alguém nessa manhã de hoje que gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?